Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station, estamos na aula 004, preparatória para o concurso de investigador e escrivão de Polícia Civil da Polícia do Estado de São Paulo. Nós vamos ver aqui os conectivos lógicos, a tabela da verdade, para os conectivos C então e C e somente C. Como vamos negá-lo? Como vamos negá-lo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Considere as afirmações: não existe mecânico que não goste de carro e alguns funileiros gostam de carro. A partir daí, a gente tem que analisar essas informações e só uma dessas informações abaixo, de A até E, está correta. Mas qual delas? Vamos lá. Primeira coisa, não existe mecânico que não goste de carro. Isto parece ser uma verdade, mas se esta afirmação é verdadeira, e nós temos que considerar que é, e a partir dela descobrir se as demais de A até E, qual delas que é verdadeira, se eu falo que não existe mecânico que não gosta de carro, eu posso afirmar com certeza que todo mecânico gosta de carro. Isso é uma afirmação que a gente pode fazer. Muito bem. Se todo mecânico gosta de carro, eu posso abrir aí um diagrama de Venn, né? Gosta de carro e colocar todo mundo ali que gosta de carro. Eu, você, né? Todo mundo que gosta de carro vai ser jogado dentro desse conjunto. Muito bem, vamos prosseguir. Ele fala que não existe mecânico que não goste de carro. Então, todo mecânico gosta de carro. Eu abro um outro subconjunto e jogo ali dentro. Está certo o que eu fiz? Está certo. Todo mecânico gosta de carro. Então, eu pus mecânicos ali dentro. Dentro do conjunto maior, em verde, que gosta de carro. Beleza. Alguns funileiros que faz funilaria gostam de carro. Alguns, não todos. E aí? Como é que eu faço? Eu não vou colocar todos os funileiros aí dentro, porque aí eu diria que todos. Então, se só alguns, eu abro um outro conjunto, porque tem funileiro que não gosta de carro. Então, vou abrir aqui um diagramazinho de Venn, que uma parte fica dentro e uma parte fica fora. E escrevo funileiro, ou seja, funileiro do lado direito não gosta de carro. E funileiro do lado esquerdo gosta. Então, quem está ali dentro, dentro do círculo amarelo, tem uma parte que gosta e uma parte que não gosta, beleza? A partir dessas informações, a gente já pode concluir algumas coisas. Então, vamos lá. Se José gosta de carro, então José é funileiro. Isto é verdade? José gosta de carro. Então, ele está dentro do círculo verde. Com certeza ele é funileiro? Não, ele pode ser funileiro e está aqui, ó, nesta região. Ele não gosta de carro e é funileiro. Então, obviamente, este item A está errado. Vou pôr um xizinho ali. Está errado. Barra times, né? Essa em ponto docx, barra times. Muito bem. Qualquer mecânico é funileiro. Se houvesse, né, o mecânico dentro do círculo amarelo, o que eu poderia dizer? Se o círculo azul dos mecânicos estivesse totalmente, qualquer mecânico que você pegasse seria funileiro. Mas não, não há uma intersecção sequer. Então, qualquer mecânico é funileiro. Isto está errado. Tudo bem? Somente se o círculo azul estivesse dentro do amarelo, aí eu poderia dizer que qualquer mecânico que você pegasse estava lá dentro do amarelo, o que não é verdade. Quem gosta de carro é mecânico ou funileiro? Aí tem uma questão que poderia ser anulada, essa questão da prova, beleza? Aí você vai dizer, mas professor, você vai anular a questão? Poderia, porque na verdade o gabarito considera que esta frase C está errada. E na verdade vocês lembram do vídeo que eu falei da bola ou da bicicleta? Eu vou dar uma bola para você ou uma bicicleta no Natal. Eu chego com meu filho, vou dar uma bola ou uma bicicleta. Se eu der a bicicleta, eu falei a verdade, né? Eu dei uma bola ou uma bicicleta. Por mais que ele reclame, se eu der uma bola, ele também não vai. Então, quando eu falo vou dar uma coisa ou outra, se eu der as duas, está ok. Mas se eu der uma delas apenas, está ok também. Então, quem gosta de carro é mecânico ou funileiro? Quem gosta de carro é mecânico. Isso é uma verdade. Então, eu tenho uma tabela da verdade para o ou, não para o ou, em que a primeira é verdade e a segunda é falsa. E na tabela da verdade, isso é verdade. Se você for olhar a tabela da verdade para o ou, né, se eu te der uma bola, ou uma bicicleta, ou um mecânico, fuleiro, se uma delas é verdade, a frase toda é verdade. E o gabarito considerou que essa frase está
incorreta, tá? Eu estou fazendo pelo gabarito, mas esse item C, ele está correto, tá? Você poderia cancelar essa questão, pedir anulação dela, porque tem duas corretas. Tem esta letra C. Então, o que tornaria esta questão correta? Se eu chamasse o ou de E, aí sim ela estaria incorreta. Porque teria que ser tanto o mecânico quanto o funileiro, todos gostassem de carro. Ou seja, a bolinha amarela teria que estar totalmente inserida dentro da bolinha verde, das pessoas que gostam de carro. Mas tem funileiro que não gosta de carro. Isso é uma falsidade. E aí o conectivo E iria dar falso, tá? Porque o conectivo E só dá verdade quando as duas forem verdades. Então, ou você mudaria essa questão aí de um outro jeito, trocando o ou por E. Aí ela estaria incorreta. Mas do jeito que está aí, só com o ou, eu coloquei então o que torna a questão incorreta, tá? Então, quem gosta de carro é mecânico e funileiro, ela está incorreta. Então, vamos passar para o item D. Alguns funileiros são mecânicos. Alguns funileiros são mecânicos. Isso é verdade? Não, não. Se houvesse uma intersecção suave, né? O penetração do amarelo no azul, não há. Os conjuntos nem se tocam. Os conjuntos nem se tocam. Então, isso é uma falsidade, beleza? Agora vem o Carlos, né? O Carlos sempre age corretamente, né? Carlos Alberto Station. Se Carlos não gosta de carro, mas eu gosto, né? Mas se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Como que eu colocaria Carlos? Se gosta de carro é dentro desse círculo verde, eu tenho que fazer um outro diagrama de Venn completamente fora desse grupo, que é o grupo das pessoas que não gostam de carro. Gostam de carro é a bolinha verde. E eu vou fazer uma outra bolinha aqui em laranja das pessoas que tecnicamente não gostariam de carro. Então, se Carlos não gosta de carro, ele está dentro dessa bola laranja. Então, Carlos não é mecânico. Perfeito. Eu não sou mecânico. Eu sou mecânico quântico, mas não mecânico. Então, esta questão é resposta E. Dentro do gabarito, né, apresentado pela instituição. Mas a gente poderia recorrer desta questão. O importante aqui, gente, como essa questão já caiu em prova de concurso, não é ficar analisando esse tipo de coisa no momento, né? No dia imediatamente após a prova, e eu vou pedir inclusive para vocês me encaminharem a prova para o StackFix, né? Alguém me encaminha a prova por gentileza, para que eu possa no mesmo dia já fazer os exercícios de raciocínio lógico para vocês confrontarem com o seu gabarito, beleza? A resposta é a letra E. Agora nós vamos ver como é que nega um C então. Considere as proposições P e Q. C então. Essa proposição é logicamente equivalente à negação do C então. Como que eu nego o C então? Se P e Q são afirmações do C então, se P implica em Q, como é que eu nego isso? Eu tenho que negar o Q e o P, negar o P e não negar o Q? Como que funciona isso? Na verdade, a gente vai ver através da tabela da verdade, não é isso? A tabela da verdade para o C então é esta que está aí. Quando que ela é falsa? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se eu falo que vou vestir branco, então eu vou ao cinema. Eu visto branco e não vou ao cinema. Eu falei a primeira verdade e a segunda falsa. Então, aí é falsa. É o único jeito. Se eu não vestir branco e for ao cinema, se eu vestir preto e for, ou se eu vestir preto e não for, tudo é verdadeiro. Quando que é falso? Quando que é falso? Quando eu falo que faço uma coisa e no fim não faço, né? Então a primeira é verdade e a segunda é falsa. E como que eu nego isso? Então, você vai ver que para você negar corretamente e ter o mesmo resultado, essa coluna em amarelo, você tem que negar a segunda e depois negar a primeira. Então, aí você está negando o C então. Se você negar o segundo ou negar o Q e negar a primeira em seguida, aí você vai ver que dá o mesmo resultado. Então, como que eu nego um C então? Quando você vê lá na primeira coluna, quando você encontra na primeira coluna P, VVFF, lá na esquerda, do lado esquerdo. VVFF, não é isso? O que é não P? É só trocar o V por F e o F por V. Então, o não P, como você pode ver na penúltima coluna em branco,
do lado direito, o P virou não P. O que é? Cada V vira F e cada F vira V. Então eu tinha VV, FF para o P. Agora eu tenho o que para o não P? Eu tenho FF e VV. Pessoal, procurem anotar as coisas, não assistam o filme assim, certo? Não assista a aula assim. Porque aí você... Isso aqui não é o filme do Thor, nem eu sou o Batman. Então, nós temos que anotar, não é isso? Lembra que eu falei? Anota com uma caneta, com um lápis, com uma outra cor, que isso é importante. E o não que? O não que é você trocar o V por F e o F por V. Você está negando o que? Então, na antepenúltima coluna da direita em branco, você tem o não que. E aí, se você for perceber, quando que isso dá F? Quando a primeira é V e a segunda é F. E isso ocorre na segunda linha também. Então, nós negamos corretamente. Nós vamos ver isso através de exercícios, porque P e Q são frases, certo? Essas frases podem ter lógica com a realidade ou não. Eu posso falar assim: se os leões voam, as vacas choram. Ou as vacas não choram. Então, leão voar, vaca chorar, isso pode, né, no raciocínio lógico. O que importa é obedecer à tabela da verdade. O que é negar se as vacas não voam? É falar que as vacas voam. Então, independe se vaca voa ou não, né? Você não pode falar, não, as vacas não voam. Não é isso que a gente tem que olhar. É olhar como se nega uma afirmação ou como se nega uma negação. Este exercício, como você já sabe a tabela da verdade para o conectivo C, então, e eu vou deixar se os leões voam, então as vacas não choram. Um exercício que eu fiz, eu era muito jovem e ganhei um curso de inglês completamente grátis porque eu sabia essas coisas. E as mocinhas saíam assim: nossa, que prova difícil, leão voar e vaca chorar. Mas você sabe que se os leões voam, é uma afirmação P. E se as vacas não choram, é uma afirmação Q. Então você vai olhar como é que nega isso. E a gente viu no slide anterior. Pessoal, agora nós temos que também entender como que se nega o conectivo C e somente C. Eu vou fazer tal coisa, C e somente C, acontecer tal coisa, não é isso? Então, negação do C e somente C, você tem o seguinte: primeiro, a afirmação envolvendo C e somente C. P, C e somente C, Q. Né? Farei tal coisa, C e somente C, ocorrer outra coisa. Aí, como é que você faz para negar C e somente C? Você tem uma afirmação P e uma afirmação Q. No meio tem um conectivo C e somente C. Como é que você nega isso? Você mantém cada proposição, tanto a P quanto a Q, não nega nada, mas você troca o C e somente C pelo ou. Então, o que vai acontecer? Ou P ou Q. Nós vamos ver isso em exercício. Beleza? Então, vamos lá. Negar o C e somente C. Eu não pus outras opções incorretas. Eu já coloquei qual é a resposta aí, para não ficar perdendo tempo em digitar e digitar tudo que está incorreto. Eu já coloquei a resposta correta porque a gente está treinando, tá certo? Então é como se fosse um exercício para dizer se é certo ou errado, certo ou errado. Muito bem, a negação da proposição. Vamos supor uma pessoa, amiga minha, Livinha, né? Livinha, irá passar no concurso da Polícia Civil, sem somente C, acertar mais de 50% das questões. Então, Livinha irá passar no concurso da Polícia Civil, sem somente C, acertar mais de 50% das questões. Como que você nega essa afirmação toda? Né? Ou Livinha irá passar no concurso da Polícia Civil, ou vai acertar mais de 50% das questões. O que eu fiz aqui? Eu mantive a afirmação P e Q, não importa qual que seja, e coloquei o ou e ou na frente de cada uma delas, e sumi com o C e somente C. Na verdade, é isso que você tem que fazer. Então, não negue nada, tá? Você vai negar tudo falando isso, ou P ou Q. Beleza? Então vamos lá. Exercício proposto. Livinha irá tomar posse no concurso da Polícia Civil, se somente C ficar lotada em Santos. Ela não quer ficar lotada em outro lugar. Então, como que você vai negar isso? Simples, simples, simples. Você viu o slide anterior, anotou tudo que eu mandei anotar, não é isso? Então, você vai acertar esse exercício. Pessoal, chegamos ao fim da aula 004. Peço desculpa aqui, minha garganta tá muito ruim, porque eu tomei cerveja ontem, mas gelada, e aí ficou assim.
mas eu acho que deu para entender, né? Deixe suas dúvidas nos comentários, pedido de exercícios, tá? Existe também a necessidade da gente fazer alguns problemas, né? Envolvendo alguns cálculos que pode ser que caia dentro dessa matéria de lógica, tem às vezes a resolução de problemas, de pequenos problemas ou de sequências, a gente pode ver aí de provas anteriores, tá certo? Então eu vou deixar um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!